Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live, História dos Territórios Periféricos da cidade de São Paulo. Eu sou a Fátima, coordenadora da Unicel São Mateus. Eu sou a coordenadora aqui do polo, mas esta live ela é realizada em parceria com os polos Água Azul, Aricanduva, Azul da Cor do Mar, Carrão, Formosa, Inácio Monteiro, Jambeiro, Lajeado, Parque do Carmo, Quinta do Sol, Rosa da China, São Carlos, Sapopemba, São Mateus, São Pedro, Ticoatira, Três Pontes e Vila Curuçá. Agora eu vou passar algumas informações para vocês, pessoal. Nossa live ela será gravada, disponibilizada em nosso canal do YouTube, @Unipolos. Inscrevam-se para receber as notificações do canal. Assim que todos os vídeos estiverem lá disponibilizados, vocês podem estar acessando. Também informamos que essa é uma ação voluntária entre os polos citados e o palestrante. Todos nós estamos cientes disso. Para participar do canal, basta se inscrever, acompanhe nas redes sociais dos polos Unicels, pois faremos divulgações e outras publicações de lives, diferentes temáticas, aulas preparatórias. Tem um material muito rico no nosso canal. As câmeras e os microfones, nesse momento, ficarão fechados. Vocês podem estar conversando aí com a gente pelo chat, deixando lá sugestões, dúvidas e alguns comentários que vocês considerem pertinentes. Bom, nesse momento eu vou convidar o nosso palestrante de hoje, o Adriano Souza. Ele é historiador e educador, é mestre em História Social pela FEFELESTE, USP, com a dissertação Cotidiano e Lutas Sociais na Periferia de São Paulo, Agentes Históricos da Urbanização de São Mateus, e doutorando em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo na FAUSP, estudando as narrativas históricas dos coletivos culturais periféricos da cidade de São Paulo. É integrante do coletivo de pesquisadores periféricos, Centro de Pesquisa e Documentação Histórica, CPDOC, Guaianás. Professor da Rede Estadual de Ensino, educador popular no Movimento Negro, Uniafro, Brasil. Adriano, muito boa noite, é com você. Bom, olá pessoal, boa noite. Queria agradecer aí a Fátima pelo convite, pela articulação toda, né? Dizer que é um prazer eu estar aqui com vocês hoje para poder trocar um pouco das experiências de pesquisa que eu tive, né, até hoje com esse tema, que eu continuo ainda desenvolvendo, né, com essa questão da história dos territórios periféricos, né? A gente está muito acostumado a trabalhar a história da cidade do ponto de vista dos monumentos e das memórias das estruturas de poder, né, dos agentes históricos que têm poder na cidade. Então, quando a gente vai tratar, por exemplo, colocar aqui história de São Paulo, no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, né? Geralmente, a primeira coisa que vocês vão ouvir falar é do pátio do colégio, do padre José de Anchieta, do padre Manuel da Nóbrega, dos jesuítas, que foi uma ordem religiosa que estava aqui nesse território que a gente chama de Planalto Paulista, né? Com a missão de catequizar, de dominar os povos indígenas que viviam aqui nesse território, né? Principalmente tupiniquins e guaianás, né? Que é o nome aí que dá nome a uma praça no centro da cidade, principalmente a um bairro, distrito e subprefeitura, né, aqui da Zona Leste, e que é a inspiração para o nome do coletivo de pesquisadores que eu faço parte, que é o CPDOC Guaianás, né? Então a gente vê que
essa memória, logo de cara, ela já é associada a um sujeito europeu, né, um sujeito de poder, né, que é essa Companhia de Jesus, essa ordem religiosa, né? E vai continuar nessa toada com outras figuras históricas relevantes da cidade de São Paulo, do ponto de vista das elites, né? E aí eu digo isso, por que relevantes do ponto de vista das elites? Porque a gente faz um trabalho, né, enquanto coletivo CPDOC Guaianás, eu também enquanto pesquisador aí na universidade, de levantar e trazer outras versões para a história de São Paulo, de grupos populares, de população negra, indígena, periférica, classe trabalhadora, né? Então, esse é o nosso ponto de vista, o ponto de vista de diversificar tanto os territórios que são abordados, como quem faz essa história, como que essas pessoas aparecem nas narrativas, né? Então, prosseguindo um pouco nessa questão aí da memória do poder, né? A gente vai ter uma memória construída sobre aqueles que capturavam e caçavam povos indígenas e procuravam ouro e outras pedras preciosas, que são os bandeirantes. Nada mais é do que grupos, né, de mercenários, pessoas que vinham de Portugal, às vezes desterradas por conta de crimes, em outros casos, pessoas que estavam em busca de procurar algum sustento, né, fora de Portugal, por não ter espaço na sociedade portuguesa, que era bastante rígida ali entre a nobreza, o rei, o clero, né, e a população camponesa, né, sempre pairava um grupo de pessoas ali que não conseguia se encontrar. E parte deles eram esses bandeirantes que vieram para cá sem saber nada do território, né? A gente tem, inclusive, um vídeo do Ailton Krenak, uma fala dele num documentário chamado Guerras do Brasil.doc, em que ele fala que os povos indígenas foram muito acolhedores com o europeu, ensinaram os caminhos, como domar as águas, como se guiar pelas estrelas, como cuidar da própria saúde aqui no território, né? E em troca, os portugueses passaram doenças, escravizaram esses povos, utilizaram eles como mão de obra para atividades de agricultura, de comércio. Os jesuítas não fogem dessa regra também. Enfim, de todo modo, essa memória ela vai continuar sendo reafirmada depois pelas elites, né, de fazendeiros que plantam café e depois vêm instalar aqui na cidade as primeiras ferrovias, né, e as primeiras formas de comércio aí no entorno do café, os bancos, os primeiros projetos urbanos de parques, né? Só para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo era essa vila pequenininha, que equivalia ali ao triângulo do centro da cidade, Ruas Direitas, São Bento, e a atual 15 de novembro, que já foi Rua da Imperatriz, o pátio do colégio, algumas casas de taipa, né, aquele material de barro misturado com bambu, que é uma forma construtiva dos indígenas, que foi apropriada pelos portugueses que aqui chegaram. E com as ferrovias, com esse investimento do café, a cidade começa a crescer para outros territórios, né? E os projetos urbanos vêm daí também, os primeiros. Então, parques como o Parque da Luz, o Parque Dom Pedro, que hoje a gente não consegue praticamente visualizar de tão fatiado que ele foi, né? Na área do Palácio das Indústrias, ali, que é o Catavento Cultural, no Terminal Parque Dom Pedro, com a canalização do Rio Tamanduateí, ele acaba ficando um parque pouco visível. Mas era esse projeto de cidade das elites do café que importava vários elementos europeus ali, árvores e espécies europeias, inclusive, foram importadas ali para o Parque da Luz, né? E você tem a primeira expansão de ruas, de avenidas, da energia elétrica, do telefone, do telégrafo, mas sempre para essas elites, que também vão financiar pessoas que vão escrever a história da cidade, né? Então, uma figura que é muito importante
a gente conhecer é o Afonso de Toné, que é um historiador, que foi o cara que simplesmente montou a parte do Museu do Ipiranga, que vai da escadaria até o quadro do Pedro Américo, o famoso Independência ou Morte, né? O Afonso de Toné era dessa origem da elite cafeeira, ele exalta os bandeirantes, né, até muito mais do que os jesuítas, mas ele também reafirma esse papel preponderante dos jesuítas na época do Brasil colônia, né, quando o Brasil era colônia de Portugal e São Paulo era só uma vila. Fala também dos bandeirantes, que foram esses caras que expandiram os territórios do Brasil, descobriram ouro e etc., mas que, na verdade, foram grandes genocidas dos povos originários que já estavam aqui, né? E a gente tem essa memória sedimentada em tudo, nome de rua, de avenida, de rodovia, né? E sempre nessa linha do tempo que pega o jesuíta, o bandeirante e o agricultor do café, né? Essa memória ela é muito forte, né? Ela chega também nos anos 50, que é um lugar aí que eu quero falar um pouquinho com vocês, que é muito importante para a gente, que é o 4º centenário da cidade de São Paulo, quando a cidade de São Paulo vai fazer 400 anos de idade. Nesse período, a gente vai ter várias obras que celebram a história de São Paulo, a identidade de São Paulo como uma cidade do trabalho, né? Uma cidade que não parava de crescer, que estava crescendo a taxas de 1 milhão de habitantes por década, aí a partir dos anos 40, muito por conta da industrialização, né, que estava vindo forte com a indústria química, com a indústria metalúrgica, né, baseada num projeto industrial ali dos mandatos do Getúlio Vargas, né, de promover ali a Eletrobras, a Petrobras, a companhia siderúrgica que transformava ferro em aço, né, o aço que foi usado aí na indústria automobilística e que estava aqui em São Paulo fomentando esse crescimento. Esse momento dos 400 anos ele é muito importante, porque a gente tem um parque modernista feito pelos arquitetos ali mais avançados daquele período, né? O Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa ali como urbanistas, eles projetam o Parque do Ibirapuera e os seus edifícios, e é um parque que é construído, né, sobre o espaço que era um espaço de uma favela. Favelas que estavam por toda a cidade, nas margens dos rios e córregos, né? Como a favela do Canindé, né, onde a Carolina de Jesus morava, né, essa autora preta, hoje muito celebrada, que escreveu o livro Quarto de Despejo. Então, ali no Ibirapuera, onde foi celebrada essa comemoração dos 400 anos de São Paulo, ali foi construído esse parque sobre um lugar que era o local de moradia de uma população negra que trabalhava principalmente na extração de terra ali daquele território, que de tanta extração de terra que houve ali, teve um afloramento de água que gerou o lago, né? E aí, em conjunto com paisagistas, né, o Manequim Lopes, que tem um viveiro até ali, naquele lugar, você construiu um parque. Na frente do parque você tem o Vitor Brecheret, um escultor que faz um monumento às bandeiras, né, que é um monumento grandioso em homenagem aos bandeirantes. Você tem a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde estão os deputados do estado de São Paulo, ali na frente do Parque do Ibirapuera, e você tem o obelisco em homenagem àqueles que lutaram contra Getúlio Vargas na Revolução de 32, né? Uma revolução que, na verdade, era muito mais um motim de paulistas insatisfeitos com a chegada de um outro poder que não era o poder paulista na presidência da República, né? Então, a gente vê esse conjunto formando um lugar que reforça essas homenagens. E aí, por que eu fiz esse itinerário? Olha, do Parque da Luz, Parque Dom Pedro, início do século XX, produtores de café, depois os industriais, né? Comemoração dos 400 anos de São Paulo, Parque do Ibirapuera, construído sobre uma favela, enfim, para que a gente possa falar um pouco
justamente sobre essa história que é apagada, que é a história da população negra, da população trabalhadora. Veja, eu estou falando de um local de extração de areia. Quase poucas bibliografias tratam disso, né? Dessa origem, dessa favela, né? E dessa população que ali viveu. Mas muito vai se falar do Oscar Niemeyer, muito vai se falar do Lúcio Costa. Quem não conhece, né, pelo menos de ouvir falar, né, a Fundação Bienal, as Bienais de Artes, Museu de Arte Contemporânea da USP, tá tudo ali no mesmo lugar, né? Um outro centro da cidade de São Paulo, que foi construído num outro período, em momento diferente, né? Mas com motivações muito semelhantes àquele centro que se expandiu ali no começo do século XX com as ferrovias e os primeiros parques, né? E aí onde está a população negra nisso tudo, né? População negra, né, que estava ali recém liberta da escravidão, entre aspas, ali depois do 13 de maio, boa parte estava morando nas margens dos rios, que eram considerados lugares infectos, né? Se alguém tiver curiosidade de entender um pouco essa história de como o rio era visto como inimigo da população, basta a gente assistir o mini documentário Entre Rios, né? E principalmente ler os trabalhos do historiador Janis Jorge, que fez um trabalho muito instigante, muito interessante sobre a história do Rio Tietê e que acaba falando dos seus afluentes. Então, assim, muitas mulheres pretas, afro-indígenas, indígenas, pobres, iam morar nas margens do Tamanduateí, que era o principal rio da cidade que cortava ali a área que hoje é a área central, né? Então, quem morava nas partes altas eram as populações mais ricas, com tudo isso daí: planejamento urbano, parques, lugares projetados por arquitetos, arte, enfim. Enquanto a população pobre, principalmente negra e de mulheres, ia morar no lugar considerado mais infecto da cidade, né? Sobre essa questão, que aí a gente está só margeando, a gente não chegou ainda no tema específico, né, da nossa fala aqui de hoje. Esses lugares infectos e marginais, que são as margens dos rios, vocês vão ter o depoimento do governador Washington Luiz no mini documentário Mil Trutas, Mil Tretas, que é o extra do DVD ao vivo dos Racionais MCs. A forma como ele fala da população preta, que estaria escondida, né, nas margens desses rios, nos matagais, de forma sorrateira, o pior tipo de marginal, é essa forma como o governador se refere ali, né? E é importante a gente sempre fazer as correlações passado-presente com a atitude de quem está nos poderes constituídos em relação às populações periféricas, né? E aí, nesse vídeo, você tem esse relato desse lugar. Esse lugar é o que seria equivalente às nossas periferias de hoje. A margem do rio, que até os anos 50 carrega esse estigma de ser o lugar aonde você tem as favelas, né, onde você tem mais população preta morando, né? Isso vai se transformar com uma coisa chamada plano de avenidas, né? E aí agora eu já vou começar a compartilhar alguma coisa, porque aí a gente vai, de fato, entrar no nosso tema. O que é o plano de avenida, gente? A principal indústria que a gente tem... me confirmem aqui se vocês estão vendo os slides. Conseguem ver? Para mim tá ok, Adriano. Tá um pouquinho pequenininho, mas acho que dá para o pessoal ver. Tá certo, eu vou... Sim, dá para ver. Pronto, agora eu acho que está com um ângulo bacana, né? Melhorou, ótimo. Aqui a gente tem uma síntese do que eu falei até agora. Nos anos 40, né, a gente tem um prefeito e também urbanista chamado Prestes Maia, que promove um plano de reconstrução da cidade e de expansão também a partir das avenidas.
né? Reconstrução porque vai ter uma série de demolições nesse centro que é construído pelos cafeicultores, para dar lugar para essa cidade industrial, inspirada no modelo norte-americano, Chicago, Nova York, avenidas largas, arranha-céus, né? E principalmente um lugar para trânsito de carros, né? Porque a indústria automobilística estava na ordem do dia, era a principal força econômica que estava se constituindo nesse momento, e a ideia era que a cidade servisse ali de plataforma, né, e local de consumo para esses automóveis, né? E com essa expansão industrial e do rodoviarismo, a cidade ela começa a crescer horizontalmente. Se no centro ela cresce verticalmente com os prédios, então assim, muitos dos prédios que a gente vê hoje na área central, República, Avenida Ipiranga, São João, são prédios que são desse período, né? E essas avenidas, elas vão alcançar espaços rurais da cidade de São Paulo, né? Esses espaços rurais, aqui a gente tem um mapa bacana de um geógrafo da USP, o Haroldo Azevedo. Eu coloquei Fernando, né? Mas essa imagem, Fernando Azevedo era um educador, era outro intelectual. Isso aqui, o correto é Haroldo Azevedo. Ele fez esse mapa quando ele estava fazendo pesquisas no que ele chamava de subúrbios, né? A cidade ela tinha uma certa interligação, né, interna, enfim, entre os seus bairros, um território contínuo entre a Penha, Pinheiros, Santo Amaro, e aí você tinha aqui as cidades do entorno, como Santo André e São Caetano, né? Mas, de fato, a cidade, como uma continuidade, ela vinha na Zona Leste, por exemplo, somente até a Penha. E aí você tinha povoados ferroviários, né, que ficavam entre a cidade e espaços de Mata Atlântica e zona rural. Então, a gente tem São Miguel, onde estava uma das capelas dos jesuítas, né, que está preservada até hoje, que é a Capela de São Miguel. Itaquera, né, que já tinha uma estação de trem e no entorno algumas pequenas fazendas e sítios de frutas, verduras, legumes que eram vendidos para o centro da cidade. O Lajeado, que tem esse nome não por acaso, porque você tinha um grande granito aqui, que até hoje é explorado como pedreira, né, e que, do qual eram retirados materiais para construção dessa cidade edificada, né? Esse grande espaço de fazendas, conforme as avenidas vão crescendo, ele vai sendo loteado, dividido em fatias, que eu vou mostrar aqui, vou pular um pouquinho. Aqui, um exemplo. A gente está aqui nesse território que a gente está em contato aí com vários céus, né? Próximos. Né, a Fazenda Aricanduva, que hoje é essa área que está perto do Parque do Carmo, Cemitério do Carrão, ali em construção, mapa aqui de 51, e Cidade de São Mateus, né, que é a parte central de São Mateus aqui, que a gente vê a divisão das ruas, né, dos lotes, dos terrenos, de uma forma um pouco sintetizada, mas que está aqui, nessa área que, em parte, era a Fazenda do Oratório, em parte era a Fazenda Caguaçu, né? Duas fazendas aí que a gente tem documentação delas aí de uma existência que vem do século XVII, né? Mas que começam a ser loteadas para a formação de bairros a partir dos anos 40 e 50, né? E esses bairros, eles são feitos para a população imigrante pobre, novamente, que vem do nordeste do país, e para aqueles que são expulsos do centro, da centralidade, né, pelas obras do plano de avenidas. Então você tem esse encontro, de novo, de população negra, né, periférica, afro-indígena, trabalhadora, migrante, nos territórios que estão se formando nas periferias, nos anos 40 e 50, né, como
consequência desse surto industrial, né? Então, a gente tem essa questão de uma cidade que é construída onde você não tem infraestrutura, os terrenos são mais baratos e são os terrenos que cabem no bolso do trabalhador, né? A gente tem um historiador da cidade, né, arquiteto e urbanista, né, também já foi vereador, o Nabil Bonduki, que ele trata disso, que você vende o terreno dentro do que o valor do salário do trabalhador pode pagar. Justamente para quê? Para não promover política pública de habitação de qualidade, nem de infraestrutura urbana, né? E também para não precisar a indústria aumentar o salário do trabalhador, né? Então a gente tem essa equação aí que o Nabil chama de padrão periférico de crescimento, né? Que é o que vai orientar a formação de territórios do extremo sul da cidade, do extremo leste, da zona noroeste ali, Perus, Jaraguá, Brasilândia, né? Na zona sul, Capão Redondo, Campo Limpo, Grajaú, depois Parelheiros, né? Cada um com uma questão, né? Aqui em São Mateus, por exemplo, era o que muitos chamavam de bairro dormitório. Por quê? O emprego concentrado não estava aqui, estava na Moca, na área industrial, né, que já tinha começado lá no começo do século XX, estava no ABC Paulista, né, com as indústrias metalúrgicas, principalmente as automobilísticas que estavam chegando. Então, boa parte das pessoas que iam morar ali, por exemplo, iam para ou para o ABC ou para a Moca, grande maioria. O que não acontecia, por exemplo, lá no Campo Limpo, Capão Redondo, que tinha o seu próprio parque industrial perto da ferrovia que descia pelo Rio Pinheiros, que era uma extensão da Sorocabana, né? Então você tinha um polo metalúrgico ali em Santo Amaro forte. Então as pessoas que moravam no Capão, elas estavam numa periferia que tinha essa característica industrial, né? Junto com todas as outras que eu falei aqui, do terreno barato, da zona rural, enfim. Uma outra característica que é histórica das periferias: a arquitetura ela é autoconstruída, ou seja, o morador vai comprar esse lote, né, esse território rural, e ele vai autoconstruir ao longo de muitos anos a sua própria moradia. Vai começar com um cômodo, depois, quando tiver uma disponibilidade financeira e de dinheiro, vai fazer um outro cômodo, e assim por diante. E é o que predomina como forma de crescimento das periferias, pelo menos até o início dos anos 80, né? Quando a gente chega no começo dos anos 80, a gente já vai começar a ter outras formas de moradia surgindo, que é o quê? Como a cidade explode, né, e a gente começa a ter favelas que vão para outros lugares além das margens dos rios, né? Margens essas que a maioria foi ocupada por avenidas, por marginais, né? E a população favelada foi expulsa, né? E muitos acabaram também nas periferias. Esse momento de favelas em outros espaços da cidade, de terrenos não regularizados, né, acabou gerando uma outra demanda, que era a demanda por habitação fornecida pelo Estado, né? É um momento que os antigos conjuntos habitacionais, que eram os IAPs, né, do Instituto de Aposentadoria e Pensão, os pais do INSS, né? Antes do INSS existir, tinha o INPS, que era a Previdência de Todos os Trabalhadores, e os IAPs, né? Você tinha o IAPB, que era o Instituto de Aposentadorias dos Bancários, você tinha o IAPI, que era dos industriários, e a partir desses programas aí, ainda na era Vargas, você tem as primeiras formas de construção de habitação social para a classe trabalhadora. Só que não era para qualquer trabalhador, era só para os trabalhadores de cargos mais complexos, né, mais altos aí, tanto na indústria como nos bancos e nos comércios, que era um programa de habitação muito restrito. Nos anos 70, né, com o aporte do BNH, em meio à ditadura militar,
e todos os conflitos e contradições que isso coloca, né, que a gente vai até tratar de alguns daqui a pouco, surgem os conjuntos habitacionais da Coab. Principalmente aqui na Zona Leste, a gente tem a Coab 1 e a Coab 2. A Coab 1, que tem alguns conjuntos mistos, né, casas e prédios, né, perto de Arthur Alvim, e a Coab 2, né, que já está ali mais próxima do Céu Jambeiro, que é um dos céus aí que, inclusive, o CPDOC já teve sede ali, né, que surgem no final dos anos 70 para o início dos anos 80. São diferentes das casas autoconstruídas? Na estrutura, sim, mas em outras dinâmicas, não. Porque são territórios longe das centralidades, com pouca infraestrutura de água, luz, energia elétrica, poucos equipamentos de saúde, e inclusive muitos problemas de saúde pública por conta do saneamento básico bem diminuto, né? E muitas coisas por construir, né? Estradas de barro, ausência total e completa de muros, de portarias e de outras estruturas que os próprios moradores, os mutuários, né? As associações de mutuários vão construir. Né? Esse padrão se reproduz em Cidade Tiradentes, né? Também. Prédios iguais, às vezes as pessoas erravam até o lugar onde elas entravam, confundia sua casa com a casa de outro, porque eram espaços que tinham muitos ermos. E, ao mesmo tempo, essas associações de mutuários, centros comunitários vão desenvolvendo formas de vida em comunidade, times de futebol de várzea, centros culturais, igrejas das mais variadas denominações, movimentos populares, né, que vão surgir nas Coabs, que vão surgir nos bairros de moradia autoconstruída, enfim, né? Eu acabei até avançando um pouco mais do que eu gostaria nesse momento, né? Mas, enfim. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu só ver aqui como que eu faço para... agora vai. Encontrei o botão. Então, gente, voltando aqui. Esse território fora dessa cidade compacta, ele vai aos poucos se compactando, né, com as moradias autoconstruídas, depois com os conjuntos habitacionais, outras formas de favelas, né, que ocupam ou terrenos grilados por pessoas que se apropriavam deles e os vendiam, ou terrenos públicos sem uso social, dado pela prefeitura, né? E aí a gente vai chegar no quê? Nesse mapa aqui que mostra o crescimento geral da cidade, que sintetiza um pouco o que eu estou falando desde o início. A gente tem esse centro, que coincide muito ali com as ferrovias, né? A Santos Jundiaí, que é hoje a linha que vai do ABC Paulista até Perus, dentro da cidade de São Paulo, e a Central do Brasil, que é essa ferrovia que vai da Luz até Poá, Itaquá, São Miguel, Mogi, Suzano, né? E aí aqui a gente tem as primeiras indústrias, as têxteis, né, e as alimentícias, no entorno dessas ferrovias. E aqui a classe trabalhadora, principalmente imigrante italiana e espanhola, né, que acaba ficando com as vagas em detrimento da população negra, que acessa menos nesse período a indústria, até por conta de laços, né, de compadrio ali de muitos dos industriais que eram estrangeiros e preferiam contratar estrangeiros também. Você tem os bairros operários, Moca, Brás, Bom Retiro, né, se formando nesse período aí de forma intensa até os anos 40. Aqui nos anos 50 a 60, a gente já vê a mancha urbana indo para os extremos. A gente já tem uma subidinha aqui para o norte, para aquela área noroeste que eu falei para vocês. A gente já tem uma mancha forte aqui
em São Miguel, a gente tem uma grande indústria em São Miguel Paulista, que fomenta o crescimento urbano ali, que é a nitroquímica, uma indústria química, de fibras sintéticas também. Ela é têxtil e química ao mesmo tempo. E aqui a gente tem essa consolidação ao longo dos anos 60, 70, né, desses territórios mais nos extremos da cidade. Aqui, gente, eu coloquei para vocês verem uma planta de uma fazenda, né, que eu encontrei em um arquivo do Museu do Ipiranga, aquele museu que tem a memória dos bandeirantes. Se você fuça os mapas, você encontra outros territórios da cidade de São Paulo. Então, a Fazenda do Oratório, né, que a gente vê aqui abaixo o município de Santo André, né, aqui o município da capital, que é São Paulo. A gente tem uma estrada aqui passando por essa linha, que é a atual Avenida Sapopemba, né? Aqui não dá para ver muito bem, a gente tem o Morro do Cruzeiro, que é um patrimônio ambiental protegido pela prefeitura, segundo ponto mais alto da cidade, dentre outros pontos. Uma área que vai se urbanizar e se tornar, em parte, Fazenda da Juta, em parte São Mateus, Sapopemba, Santo André e Mauá, né? Mas tudo era ocupado por uma outra forma de dividir o território, que era uma grande fazenda. Então, para vocês entenderem como que interesses econômicos, processos migratórios, projetos urbanos vão mudar toda a orientação que a gente tem de um território, né? Nada disso a gente consegue enxergar hoje fora a Rua Nestor de Barros, a parada de ônibus Nestor de Barros, e a Rua do Oratório, que desce de São Mateus até Santo André. Pouco fica dessa forma de organizar o espaço. Era uma fazenda de fibra de juta, né, uma espécie de algodão, que funcionava em parte desse território, e outras plantações de batata e outros produtos alimentícios, né, e um caminho todo feito a pé, enfim. Nada semelhante com o que a gente tem hoje, e essa forma de vida, ela não vai dividir tanto espaço assim com a cidade. Vai existir agricultura, mas uma agricultura bem confinada atualmente, basicamente aos terrenos aí de empresas de eletricidade. Essa imagem, gente, mostra que São Mateus, embora não povoada, já era planejada desde os anos 30. Então, aqui a gente tem o arruamento feito por fotografia aérea, um levantamento de mapas da cidade que a prefeitura encomendou nos anos 30. Justamente também para pensar o que ocupar, onde ocupar, o que fazer na cidade. E é interessante esse levantamento do sistema SARA, né, de 1930, que já traz um arruamento praticamente igual a esse que a gente vê no GeoSampa, que é uma plataforma muito boa de cartografia da prefeitura, que tem aqui o desenho dos arruamentos que existem hoje aqui entre São Mateus, Sapopemba, Parque Quarto Centenário, enfim. E aí, uma coisa que eu achei interessante que eu descobri no trabalho é que você tinha todo um planejamento. Você tinha uma adutora passando por essa fazenda do Oratório, que era a adutora do Rio Claro. Você tinha linhas de transmissão da empresa de energia elétrica da época, Light, já cortando o território. E você tinha esse desenho de loteamento que o Nabil Bonduki trata no livro dele como algo muito comum, de você ter bairros desenhados já nos anos 20, nas áreas rurais de São Paulo, e que não eram ocupados. Por quê? Porque não tinha estrada adequada, não tinha meio de transporte, não tinha nada que atraísse moradores para aquele lugar. E aí eles ficavam ali à espera de um momento oportuno para serem vendidos. Então, se você tem uma grande estrutura que pode distribuir água em algum momento, né, de um grande duto depois para as casas, e uma grande estrutura de energia elétrica que pode ser depois distribuída pelas casas, você tem a intenção de ocupar esse território. E poderia ser de qualquer forma. Poderia ser um bairro jardim,
poderia ser um bairro nobre, né? Ia depender muito da distribuição das atividades econômicas na cidade de São Paulo, né? O que hoje é uma periferia urbana, né? O lugar onde estigmatizado, né? Onde a população pobre muitas vezes é jogada ao próprio léu, poderia ter sido um bairro desse gênero, e a população pobre poderia ter sido jogada em outro lugar. Só para a gente fazer essa reflexão de que é isso. Hoje a gente também tem um campo aberto de história da cidade para ser construído, né? O que está projetado para um lugar não necessariamente vai se realizar ali. Pode se realizar outra coisa. Depende muito da vontade política dos governantes, dos agentes econômicos e da população. Por isso que eu coloquei aqui os movimentos populares, né? Dos anos 50, aqui tem um errinho também, desculpa, gente. Anos 40, anos 50 e 60, a gente tem as associações de amigos do bairro, né? Que eram chamadas Sociedades de Amigos dos Bairros, as SABs, que se organizavam para justamente reivindicar essas estruturas urbanas, né, para o território, asfalto, água, luz, escolas, principalmente, mas o que pegava mais nos anos 50 e 60 era meio de transporte e asfalto, porque a principal necessidade das pessoas era ultrapassar as barreiras que eram muito grandes para se chegar na cidade, no espaço central, para poderem trabalhar, né? Então você tem essa grande necessidade por estradas e por meios de transporte. Ônibus que durante 3 ou 4 décadas eram feitos itinerários por empresas particulares, com atrasos, com poucas linhas de ônibus, e a reivindicação dos moradores fica cada vez mais forte pela presença de empresas do Estado, da própria CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo, que é fundada nesse período, e que chega, por exemplo, a São Mateus somente nos anos 80, depois de muitos acidentes da Companhia Vila Carrão, que era a principal que atendia aqui o território, e de mortes, inclusive, né? E de ônibus que andavam com a porta aberta, enfim, com vários problemas. A gente tem a experiência de morar nas periferias, principalmente a partir dos anos 70, como algo muito violento para a população. São horas e horas de ônibus lotado, apertado, que às vezes você não conseguia entrar, que você ia na porta, com acidentes, enfim. Fora a questão que eu já falei, do saneamento básico. Nos anos 70, a população tende a se concentrar mais ainda nas periferias, então é muita gente no mesmo lugar, sem saneamento, sem posto de saúde adequado. E é nesse cenário dos anos 70, 80 e 90, e aí eu volto para a ditadura civil-militar, que é um período de fechamento político, um período que você não pode se manifestar, que você não pode se organizar publicamente, e ainda assim, né, dentro do espaço que, vamos dizer assim, era mais blindado, que era a Igreja Católica, e que estava com pensamento social em parte dela, você tem as comunidades eclesiais de base surgindo, né? Que são comunidades que o próprio povo organiza. Muitas vezes as mulheres, na ausência dos padres, celebravam as missas. As mesmas mulheres que organizavam grupos de estudo de saúde, grupos de estudo sobre a carestia, né? O aumento dos preços das mercadorias básicas, né? Que era uma política também influenciada pelo endividamento externo que a ditadura militar tinha, de pegar muito dinheiro do exterior para fazer as suas obras, e quando você tinha uma crise internacional, como houve, né, um estouro no preço do petróleo, a inflação no Brasil foi lá nas alturas. Então você tinha mulheres na Zona Sul, naquela área do Campo Limpo, Cidade Ademar, Santo Amaro, Jardim Ângela, pensando movimentos para contestar a ditadura militar nisso aí, na política econômica. De você aumentar os preços
com essa escolha pelos empréstimos internacionais e, ao mesmo tempo, não aumentar os salários, que é o chamado arroxo salarial, né? Os aumentos salariais, eles eram feitos de forma fraudulenta, abaixo do custo real que as coisas, que as mercadorias aumentavam ano a ano, né? Então, a gente vai ter esses movimentos crescendo. E com o espaço das periferias cada vez mais ocupado, a gente vai ter os movimentos de moradia surgindo com grande força. Tanto que até hoje a gente tem aí o MTST muito grande, a união dos movimentos de moradia, dividida por setores regionais da cidade, também atuando com muita força, porque os terrenos vão ficando escassos, a renda das pessoas vai diminuindo, o Brasil ele vai aos poucos se desindustrializando, então muita gente vai ficar sem emprego por não ter havido um planejamento de transição de muitos trabalhadores de uma atividade econômica para outra, né? Esses anos 80 são conhecidos como década perdida, né? E a ditadura militar, ela por um lado é derrubada pelos movimentos populares, por outro lado ela também apodrece por conta dessas crises econômicas, né? Aqui uma imagem que eu coloco é a de jornais, né, da imprensa liberal, né, que a gente fala que essa empresa que defende mais os interesses empresariais, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, né, e aqui a gente tem o Diário Popular, né, celebrando esses moradores das periferias que se organizam aí por melhores condições de vida, justamente porque ali havia um certo consenso de que era necessário derrubar a ditadura e se aliar com qualquer um que estivesse nesse fronte. Aqui, gente, eu coloquei um documento do cotidiano. Esse arquivo da prefeitura, agora ele não está mais na internet aberta, né? A gente tem que ir no arquivo municipal. Ele tem várias imagens aí de espaços que a prefeitura reformou, fez obras em algum momento, né? E aqui a gente tem o centro de São Mateus com Barateiro, que é um lugar de memória dos moradores. Por quê? Foi o primeiro grande mercado, era quase um shopping, né? Eu entrevistei moradores 8 moradores para o mestrado e alguns deles colocam um encantamento absurdo com um barateiro, né? Se antes você só comprava na feira, na mercearia do bairro, você tinha um hipermercado. Então, um grande progresso que vem nesses mesmos anos 80 aí, gente, de falta de moradia, de luta por hospitais, por postos de saúde, de arroxo salarial, inflação, enfim, tudo isso junto ao mesmo tempo, mas chega também o mercado para essa dimensão do consumo da subsistência, né? Que no fim das contas é isso. Você tem uma dificuldade de chegar em outros equipamentos nos territórios periféricos, mas os mercados, as áreas comerciais, daquilo que é mais básico, sempre lucram, né? E aí a gente tem esse exemplo dos anos 80, e aqui um outro exemplo dos anos 80, de uma outra área de São Mateus, que não é tão central, essa é uma área mais central, perto do hoje terminal de ônibus, do monotrilho, né? E aqui a gente tem o Laranjeiras, que era uma área semi-rural, na mesma época, que também faz parte da subprefeitura de São Mateus, e o Ourinho, um morador desse bairro, com o mercadinho da família dele, com a mercearia que vende aqui as coisas a granel, enfim, algo que não existe praticamente hoje aqui em São Paulo, com essa questão aí de tantos produtos industrializados, né, enfim, embalados e coisa e tal, e comércios maiores, né? Então aqui é um documento de um modelo de comércio que foi muito predominante nas periferias da cidade até a chegada dessas grandes redes comerciais. Eu coloquei o exemplo de um livro sobre a Fazenda da Juta, né, que foi feito por uma parceira, Diocleciana Ferreira,
que faz um trabalho muito interessante sobre como as mulheres e principalmente moradoras e religiosas se organizaram para construir na Juta tudo que a Juta não tinha ainda e exigir que o Estado fornecesse essas coisas, né? Desde farmácias, os mutirões de moradia, enfim. E aí ela coloca muito esse protagonismo das mulheres na construção da moradia e da exigência aí dos conjuntos habitacionais. Jardim da Conquista, a mesma coisa, foi construído por mutirão, um mutirão que o Estado colocou dinheiro como política de habitação para que os próprios moradores construíssem as suas casas. Isso aqui, final dos anos 80, também em São Mateus, né? É bem próximo do Celso São Mateus. O Celso São Mateus está fincado bem em cima aí no início do Jardim da Conquista, que é um bairro de mais ou menos 35 anos ali, surgido da ocupação de uma fazenda também produtiva que movimentos ligados à igreja ocuparam. Bom, enfim, vou tentar aqui retornar para o MITS. Vendo aqui o horário, eu vou compartilhar com vocês, gente, um vídeo, pelo menos um vídeo, que trata um pouco do cotidiano das periferias e dos deslocamentos aí pela cidade, do que a gente tem, do que a gente precisa ainda conquistar e daquilo que a gente não tem e faz falta, que é o Paulistana Periférica, da Mídria Pereira, né, que é uma poetisa que é muito famosa pelo poema Menina que Não Tinha Cor, mas que ela tem um poema sobre urbanização que é fantástico, que é esse que eu vou passar para vocês agora, que faz a gente refletir sobre como seria mais interessante uma cidade com diferentes acessos a diferentes serviços em todos os lugares, né? Uma vez, um garoto de 10 anos foi ao Museu da Língua Portuguesa. Na entrada pediram, escreva nome, e-mail e cidade. Cidade Tiradentes. O garoto de 10 anos era paulistano e nem sabia. Mas eu indago, afinal de contas, o que é ser paulistano, o que é ser paulistana, o que é São Paulo? É ou não é uma cidade? Mas, independentemente da idade, o que dá pra se ver é que tem muita gente que sente como se não pertencesse a essa paulistaia desvairada. É que tem muita gente que não se apropria desse espaço. Maior da América Latina, maior do Brasil, uma cidade tão grande, mas que se perde em meio aos seus contrastes sociais, se torna miúda nessa insensatez. Cidade linda pra quem? Porque enquanto o cartão postal continuar a ser a Avenida Burguesa Paulista, o resto da cidade vai continuar sendo sempre o resto, relegado, deixado de lado, a borda, a horda, a várzea, a periferia. E não tem problema nenhum ser da periferia, inclusive amo minha quebrada. Salve São Mateus, salve Recanto, mas o que eu quero dizer nesse canto é que alguma coisa acontece no meu coração. Assim que pega 37, 39, 10, direção ao metrô Itaquera, no metrô Itaquera pega a linha vermelha, da linha vermelha vou até a República, na República faço conexão com a linha amarela, da linha amarela vou até o Butantã, indo Butantã pega 82, 10 circular. Fazendo esse caminho todo maldito santo dia para ir para a universidade estudar, às vezes, mesmo com medo de que o passe livre até o final do mês não vai durar, e mãos para o alto, 4 conto é um assalto. Eu quero que as distâncias da cidade sejam encurtadas, que a mobilidade não restrinja mais caminhos de vida. Mas isso não significa só que eu quero chegar mais rápido até o centro. Eu quero um fura-fila para a cultura e para todas as vias de desenvolvimento bem ali, perto de mim, na quebrada, nas L, nas S, nas E, nas N. Essa pauliceia desvairada, multifacetada, piratininga com 1000 caras, esconde algumas no fundo da alma. Eu sou da leste, cheguei, mas pra sair fora é sempre muito chão. São Paulo é aquariana e todo dia 25 de janeiro eu lhe amo um pouco mais. Mas eu peço, eu imploro, para que a relação do povo com essa cidade mude, se remolde, deixe de cair na mesmice do molde de trabalho no centro, não vivo centro, moro na periferia, durmo na periferia, não vivo a periferia, não vivo. Revolucionária em toda medida como uma boa aquariana, eu peço essa cidade. Eu quero que o meu bairro não seja mais um bairro dormitório. Eu quero que ali tenha vida, seja noite ou seja dia. Porque eu quero viver São Paulo. Eu quero dar a nossa cara a ela. E se for necessário, a gente dá a cara a tapa, para que essa cidade seja sempre mais nossa e menos deles. Então é isso, pessoal. Eu acho que agora seria importante aí
tempo que resta, ouvir, ler os comentários, né, do pessoal, as dúvidas, questões, inquietações, enfim. Deixa eu só tirar aqui a apresentação. Eu acho que é isso. A gente deu um panorama bem geral, né, de elementos aí da história das periferias, como que eles dialogam com a história da cidade, né? Enfim, é isso. Tem muito assim que dá para tratar, que eu não consegui tratar aqui hoje, mas a gente pode trazer alguma coisa nas perguntas. Nós deixamos aqui aberto para quem quiser fazer algum comentário, mas eu vou me adiantar aqui um pouquinho. Quando você traz o poema da Mídria, a apresentação dela, que traz essa reflexão e de dentro, né, do bairro, da Zona Leste, e você trouxe também uma outra reflexão dos jornais. Isso é para que a gente tente prestar um pouquinho mais de atenção na fala da região e das periferias por parte dos jornais, da mídia, de revistas, e a fala por parte de um morador, de quem está dentro da região, que traz a questão do preconceito de uma forma diferente. Então, você tem aquele que produz, que retrata de uma forma, e tem aquele que está dentro, que retrata de outra forma. Eu vi um pouquinho disso no que você colocou aqui hoje. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Qual o papel dos bairros periféricos por parte da Gislaine? Além de te dar os parabéns, sensacional a sua aula, o pessoal está muito feliz com esse momento aqui hoje. Qual dos bairros periféricos teve um papel mais atuante da população para a sua constituição? Qual bairro tem mais registros de memória? É uma pergunta da Gislaine. Se tem mais. O poema também, muito lindo, da Mídria, aí o pessoal comentando. Amã, Conceição. A gente podia fazer uma produção de conteúdo, um mural de teóricos periféricos. Eu achei interessante aqui a colocação da colega, ou do colega, que falou da questão do mural, né, de teóricos periféricos. Eu coloquei aqui uma rede de jornalistas das periferias que se chama Agência Mural. E ela faz um pouco disso, mas ela também traz outras coisas, né? Então, ela levanta vários temas sobre as periferias, escutando os moradores, né? E aquilo que eles produzem no território. Então, tem matéria sobre museus de futebol de várzea, tem matéria sobre vários grupos que fazem trabalhos que são similares a museus nos territórios, né? O CPDOC é um deles, mas a gente tem o Nos Trilhos, no Jaraguá, o Centro de Memória Queixadas, em Perus, né? A gente tem o trabalho de vários coletivos culturais que mexem com o território, né? E está documentado na Agência Mural, né? Como São Mateus em Movimento, aqui na Vila Flávia, né? Dentre vários outros e várias outras coisas que acontecem, né? Os parques que existem nas periferias, a mobilização para manter eles, para ter atividades, a preservação de Mata Atlântica, que acontece principalmente aqui na área do Parque do Carmo, mas também na área da Cantareira, no Jaraguá, em Parelheiros, enfim, e que conversa muito com as periferias, matérias sobre agricultura urbana, que acontece muito nas periferias. Então, assim, tem toda uma série de questões que mostram que a gente produz atividade econômica, a gente produz atividade cultural, a gente produz pensamento nos nossos territórios, e aí foi isso um pouco que a Fátima comentou, né? Que é isso, a gente tem
vai ser dito, o que vai ser falado sobre as periferias num programa Brasil Urgente da Vida, que só foca na violência, em roubos, em crimes, no mundo cão, e aquilo que um morador que vive diversas coisas naquele território vai falar é outra coisa. E ele pode falar de várias formas, né? Ele pode falar dando entrevista para um jornalão como esse, o Diário Popular. Ele pode falar dando entrevista para um grupo de jovens moradores, né? Como é o pessoal aí da Agência Mural. São jovens jornalistas mesmo, galera estagiária, alguns recém-formados, que estão por aí procurando os lugares onde as pessoas fazem coisas juntas nas periferias, se associando a esses lugares, procurando pautas o tempo inteiro. Então, o menino da Mural aqui de São Mateus está sempre na minha cola, conversando comigo, pedindo sugestão e de assuntos, né? Então, assim, esse é um exemplo, assim. Um outro que eu queria indicar para vocês, que eu acho formidável, e que tem muitas reflexões sobre a Zona Sul, eu vou indicar dois, na verdade, mas o primeiro, que eu acho que é um dos programas de entrevista mais relevantes que a gente tem no Brasil, que é o Mano a Mano, com o Mano Brown dos Racionais MCs, que ele tem se notabilizado por entrevistar moradores de periferia, personalidades negras de vários espaços, e também personalidades que lidam com combate às desigualdades, tipo o padre Júlio Lancelotti, Eduardo Suplicy, mas várias outras pessoas, Sueli Carneiro, intelectuais negras aí que estão na ordem do dia, e para debater os temas do território. Então, assim, ele levanta muita coisa que acontece no Capão Redondo e pergunta para esse pessoal que é cabeção, e isso, e aquilo outro, né? Eu vi uma entrevista sobre alimentação, assim, que eu nunca tinha visto aquele ponto de vista sobre alimentação, levando em consideração a falta de dinheiro das pessoas, a falta de orientação educacional, de política de saúde pública, o apelo dos industrializados, assim, vários assuntos. Um outro que é interessante, que está no Spotify também, é o Memórias Quebradas, que ele conta a história do Capão Redondo a partir de podcasts, né? Que tem em cada episódio um aspecto da história do Capão Redondo e também do Campo Limpo e do Jardim Ângela, a partir da narrativa do polígono, do Triângulo da Morte nos anos 90, né? Que era o lugar mais violento do mundo, assim, de forma concentrada, né? De mortes por 100 mil pessoas, até mais do que Medellín, na Colômbia, né? Nos anos 90. A partir disso, eles vão pensando várias outras características do bairro. Era a colônia alemã, as indústrias, a ferrovia, a produção cultural. Aí vai falar dos Racionais, vai falar do Ferrez, né, um escritor oriundo de lá que escreveu um romance que é clássico para a literatura periférica, O Capão Pecado. Vai falar dos saraus, da cooperifa, da produção de poemas, né? Vai falar da chegada do metrô, o que a chegada do metrô mudou no território. Vai questionar a memória do Borba Gato, né, que está lá no centro de Santo Amaro, o passado do lugar como uma outra cidade, né, que era Santo Amaro, enfim. Então, assim, sobre a outra questão, que é qual bairro periférico teria uma memória mais estruturada, a gente pode ver isso de várias formas. Eu posso olhar, por exemplo, para a preservação de patrimônio histórico. Qual é o lugar que tem o patrimônio histórico que recebe mais atenção nas periferias de São Paulo? São Miguel Paulista, que tem a Capela de São Miguel, que é considerado um patrimônio do Brasil, não é só um patrimônio da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo, um patrimônio do Brasil, que foi ali da primeira meia dúzia de patrimônios tombados, quando criaram o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, que é o IPHAN, né, ali ainda no final dos anos 30. Então, ele recebe
muita atenção governamental por conta disso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter outros pontos de vista. Do ponto de vista de produção cultural, esse exemplo que eu coloquei do Capão Redondo é onde a população, pela produção cultural, mais documenta a história do próprio território de várias formas. Seja os Racionais MCs, grupo de rap, o África Brasil, que é outro grupo de rap, o Ferrez, todo esse povo que eu citei, Sarau do Binho, né, que também tem atividades aí em parceria com a prefeitura, né, a gente tem, sob esse ponto de vista, Santo Amaro, né, aonde tem coletivo de memória, a gente tem muita história oral também. Então, se a gente for olhar para Perus, o Centro de Memória Queixadas, ele está numa biblioteca municipal, são 6 meninas brilhantes, assim, que estão fazendo uma enciclopédia sobre as principais características de Perus, a história da fábrica de cimento, dos trabalhadores da fábrica de cimento e das pedreiras que movimentam ali o bairro, né? E tem um acervo documental muito bacana que elas estão juntando ali. A gente tem grupos de teatro, né, em alguns outros territórios. A gente tem o CPDOC Guaianás aqui puxando sardinha para o nosso lado, que já fez uma exposição de lambes, né, no muro da estação da CPTM, Guaianazes, com imagens dos patrimônios históricos do território, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, normal. Ah, tá, é que ficou tudo fechado, né, aqui. Mas, enfim, e a gente tem esse material, tem entrevistas com os moradores, né, que a gente vai para a rua mesmo, perguntar para as pessoas o que elas gostariam de guardar no museu, no território delas. E tudo isso todas essas produções, a gente faz para driblar justamente essa falta de cuidado do poder público oficial aí com a gente. Que a gente tem que fazer a reflexão, a seguinte linha de pensamento. A gente é trabalhador, muitos negros, muitos descendentes de indígenas. Até no meio da palestra, eu esqueci de falar, tem um historiador indígena muito bom, o Kazé Angatu, que ele fala de um repovoamento indígena de São Paulo com a imigração nordestina, né? Porque ele vai mapear o pessoal que vem lá do Rio Grande do Norte, do Piauí, de alguns territórios da Bahia, de Pernambuco. Ele falou, não, mas essas pessoas, muitas delas, poderiam até se autodeclararem indígenas, mas são desenraizadas, sofreram violência ali entre avô, pai, mãe, e se desgarraram das suas aldeias, vieram para São Paulo. Então ele fala de uma retomada indígena da cidade de São Paulo. É um pensamento radical até, assim. A gente fica pensando, pô, mas não tem essa ligação tão direta. Mas tem um fundamento ali por trás, né? E aí essa população, ela é desprezada do ponto de vista do salário que é pago para ela, do lugar onde ela mora, e aí, em consequência, sua história também é desprezada. Eu falei do Ibirapuera, do Parque Dom Pedro, do Parque da Luz. Eu falei de propósito, porque esses lugares são lugares onde mora uma população de mais alto poder aquisitivo. Mesmo na Luz, que a gente tem o conflito ali da Cracolândia e coisa e tal, você tem uma atenção do Estado para transformar aquilo num polo cultural. Todo aquele lugar é um polo cultural e atrair comércio, gerar riqueza, e enfim. E aqui na nossa quebrada, onde é o lugar de moradia da maioria dos trabalhadores de São Paulo, a nossa história não tem nenhum apoio. Então a gente tem um monte de documento espalhado pela cidade, desorganizado, sobre os nossos territórios. Quando eu fiz a dissertação sobre São Mateus, eu peguei um pouco no Museu do Ipiranga, eu peguei um pouco no Arquivo Municipal, entrevistei morador, procurei coisas em bases de dados da prefeitura, tudo disperso, né? O meu trabalho é um dos poucos que junta coisas que estão dispersas. A gente tem outros que vão por outros caminhos, tipo Memórias de Unção, que é um trabalho
que tá pelo menos aqui no Celso São Mateus, um exemplar, que ele entrevistou vários grupos e coletivos culturais de São Mateus, para contar a história da cultura de São Mateus, né? Outros aí que entrevistaram moradores no Jardim da Conquista. Então, assim, o ter ou não ter documentação, o ter ou não ter atenção do Estado, é algo que tem a ver com a nossa condição na sociedade de classe trabalhadora e dentro desse país que tem muito racismo estrutural. Então, assim, tudo que a gente faz é desvalorizado. Então, a luta pelo patrimônio histórico, pela memória, por a gente documentar e apresentar as nossas coisas, ela vai se refletir em tudo, na valorização do espaço urbano, na qualidade da nossa moradia, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais abrir a cabeça para o fato de que estudar a história do movimento de saúde pode sim impactar na melhoria do serviço de saúde que a gente tem. Lembrar que as mulheres já geriram, além de conquistarem postos de saúde, que as mulheres dos bairros faziam isso, é algo que pode ser refeito, repensado para os dias atuais, em termos de participação cidadã nos postos de saúde. E olha o espírito que poderia estar na nossa população e que não está, porque a gente não tem um monumento ao movimento de saúde, porque a gente não tem um museu com isso, com atividades educativas ligadas às escolas. Imagina o outro universo que a gente ia ter de consciência sobre as nossas características e o nosso futuro, se a gente tivesse uma educação sobre a memória, sobre o patrimônio histórico, sobre os documentos que fosse fértil aí no nosso território, né? Então, um pouco isso. Eu acho que tem mais pergunta. Tem algumas colocações aqui. Parabéns pela aula, a Juliana. Quando a imagem do Borba Gato foi queimada, lembro-me bem da polêmica que foi criada. Como pesquisador, você sabe indicar quais as imagens ou ícones culturais temos espalhados na cidade que retratam nossas periferias, mas que não são conhecidas ou divulgadas? Aí vou dar mais uma continuidade aqui, preocupado um pouquinho com o teu horário. Excelente pesquisa, quero ler mais sobre sua pesquisa. Tem uma escultura na Liberdade, bem em frente à estação que está lá, mas não é ressaltado. Eu mesmo nem lembro o nome da mulher. Foi a Kelly. A Kátia, deixa eu ver, Adriano, tem algum canal que você conheça na Zona Norte? Jaçanã, especificamente? Na sua trajetória, Adriano, existe muito apagamento histórico. Minha mãe tem descendência indígena. Deixa eu ver de quem é essa fala aqui, da Kelly. Eu não me considero, pois eu mesma não tenho nenhuma característica física indígena. São Paulo cresceu muito também com a migração dos nordestinos e nortistas. Lista de presença já eu coloco, já estou colocando. Já colocaram. Adriano, creio que colher essa história oral é um grande desafio. Consegue falar um pouco sobre como é o processo desse tipo de pesquisa? No coletivo Soul Deep, estamos no início desse processo. E pesquisa para influenciar criativamente um espetáculo de dança baseado na cultura periférica da ZR. E como na nossa área de atuação principal, encaramos isso como um grande desafio. Muita coisa, né? Trouxe aqui, aí se você quiser fazer um... Legal. Eu vou né? começar pelo Soul Deep. O coletivo Soul Deep pode conversar com a gente do CPDOC Guaianás em qualquer momento, tá? Vamos marcar uma conversa com o coletivo, porque a gente tem uma série que se chama Histórias do Meu Bairro, e a gente faz esse trabalho de história oral, o básico do trabalho de história oral, assim, só para a gente adiantar o papo aqui. Gente, é isso aí, manda um direct lá no nosso Instagram,
que tem a Juliane que olha essa parte da comunicação interna e externa, e ela vai trazer para a gente a demanda, porque é isso, assim, a questão da história oral, ela tem muito a ver com a escuta. Eu acho que o grande princípio é a escuta. É a gente fazer uma pesquisa básica sobre o que a gente quer fazer. Eu coloquei balizas territoriais, assim, o que a pessoa, no geral, quer do próprio território. E aí eu fiz o roteiro de entrevistas com isso. Onde você fazia suas compras, como que era a sua locomoção, como você via a natureza no seu território. Eu peguei a cidade e desmontei ela, os pedacinhos que constituem um bairro, né? E comecei a perguntar às pessoas sobre isso. Então vai do ponto de interesse de vocês e sempre com essa capacidade de escuta, de provocar a pessoa com algo que ela também vai se interessar em falar, né? E mais ouvir do que falar. Esse grande exercício de escuta é o principal da história oral, mas aí a gente pode conversar mais depois. Monumentos de pessoas pretas, a gente tem uma iniciativa atual aí a partir dos movimentos negros e do Departamento do Patrimônio Histórico para ter estátuas de pessoas negras na cidade. Antes a gente tinha do Luiz Gama, no Largo do Aroche, e da Mãe Preta, perto do Largo do Paissandu. Mãe Preta é uma figura, eu posso dizer, quase como se fosse uma deusa grega, uma deusa preta, né? Com essa exaltação da figura da Mãe Preta que se sacrifica para cuidar dos próprios filhos, enfim. Tem esse fundo aí, a homenagem, ela é bem questionada por vários motivos, né? Enfim, seja pela falta de zeladoria, ou alguns veem como uma sexualização da mulher preta, enfim. Tem vários questionamentos. Mas a gente tem hoje em Parelheiros a estátua da Carolina de Jesus, a gente tem o Itamar Assunção, que é um cantor preto dos anos 80 na Penha, e alguém falou de uma estátua de uma mulher perto da estação Liberdade, provavelmente a Madre Eunice, né? Aí até o Alexandre colocou aqui, Luiz Alexandre, né? A Madre Eunice, que foi a fundadora e presidenta durante muitos anos da Unidos de Lavapés, que é considerada a primeira escola de samba da cidade de São Paulo, uma escola que estava ali localizada na Rua dos Lavapés, ali na Baixada do Glicério, né? E que ainda está lá hoje, enfim, está em outros grupos aí do carnaval, que não um grupo especial, né? Dentro dos desfiles da UESP, né? Que é a União das Escolas, isso, no Centro Cultural da Penha, Itamar Assunção. A UESP, que é a União das Escolas de Samba de São Paulo, que tem as escolas mais populares, né? Mais fincadas nas quebradas ou nos bairros mais negros e pobres do centro, né? E eu acho que é isso, assim, a gente tem esses monumentos que são mais novos, mas a gente tem também outros patrimônios que estão na luta aí para serem reutilizados de outra forma pelos moradores das periferias, casas de fazenda, por exemplo, que são monumentos de elites periféricas ou de elites do centro que tinham casas para descanso nas áreas de floresta, nas áreas rurais. Então, por exemplo, Sábado d'Angelo, Família Morgante, né, em Itaquera, tem uma casa que é tombada dentro do Parque Raul Seixas, né, uma família que tinha uma casa e uma fazenda ali no final do século XIX, perto do trem, e que hoje essa casa é utilizada pela população como casa de cultura, ali na Coab 2, né? A mesma coisa acontece com a casa da Fazenda Santa Etelvina, lá na cidade de Tiradentes, que foi preservada para ser
a sede da Casa de Cultura do Hip Hop, que é a Casa de Cultura de Cidade Tiradentes. E ali era uma sede de uma fazenda que tem indícios até de que se explorou o trabalho escravizado ali, era utilizado o local ali para extração de madeira, enfim. Então a gente tem esses espaços que às vezes tem muito mais a ver na natureza deles com monumentos de elites do que com monumentos periféricos e pretos. Mas assim, a gente está muito na busca. Eu acabei de escrever um trabalho ontem, inclusive, sobre o supermercado Tatá, que é um mercado em Cidade Tiradentes. Foi um dos primeiros mercados do território e que hoje é utilizado pelo Pombas Urbanas, no chamado Espaço Arte em Construção, que é o local onde o Pombas Urbanas produz e ensaia suas peças e exibe também, e outros grupos teatrais fazem isso. Então, eles ressignificaram o espaço do mercado como um espaço comunitário do território. Então, assim, a gente tem várias possibilidades. Tem equipamentos da prefeitura que precisam desse reconhecimento. Biblioteca Cora Coralina, em Guaianazes, por exemplo, é um local que tem esse potencial, uma biblioteca de arquitetura modernista e que já foi tudo no bairro. Tinha formatura de escola, era o auditório onde aconteciam eventos culturais, teatrais, exibição de filme. Perdeu um pouco essa centralidade cultural com a chegada do CEL, mas tem motivo arquitetônico de um projeto de arquitetura moderna, a própria biblioteca Padre José de Anchieta, lá em Perus, onde está o Centro de Memória Queixadas, é um lugar que faz parte desse mesmo projeto ali, uma biblioteca dos anos 60, e que aí para a gente encerrar, né, está com um processo ali de receber o nome de um trabalhador da fábrica de cimento, que foi uma liderança cultural das mais importantes ali, marcou muito a cena cultural de Perus, que é o José Soró. Então, de Padre José de Anchieta, que é essa homenagem para o jesuíta, para fechar como eu comecei, né? A biblioteca tá para ser chamada de José Soró, que é um descendente de nordestino, que trabalhou na fábrica de cimento, Perus, que foi sindicalista e que foi uma das principais lideranças culturais ali que montou o Museu Territorial, que é a Comunidade Cultural Quilombaque, né? Além de ser um agitador cultural para vários grupos ali, né? Então lá já está tramitando na prefeitura a mudança do nome, tirar o Padre José de Anchieta e colocar o José Soró, que tem muito mais a ver ali com a zona noroeste de São Paulo, né, e com a vida das pessoas ali, com os movimentos culturais e de trabalhadores. Mas então é isso, gente. Quem quiser conversar, pode seguir lá o @cpdocguaianás, né, eu vou até colocar aqui no chat. Sigam, quem quiser mandar um direct para conversar com o coletivo. A gente tem ali sociólogo, antropólogo, educomunicadora, todo mundo ali, morador de Guaianazes ou Cidade Tiradentes, nessa toada. E eu vou dar um curso, gente. Foi aqui o que eu enviei? Eu não sei se foi Foi, né? E eu vou deixar aqui com vocês a divulgação de um curso, pessoal, que eu vou começar a dar no dia... a partir do dia 15 de setembro, no Centro Universitário Maria Antônia da USP, que é o curso História dos Territórios Periféricos da cidade de São Paulo, que vai ter um pouco do que eu tratei hoje, mas vai ser condensado em 6 aulas. O horário, gente, não é dos melhores, das 15 às 18 horas, às sextas-feiras à tarde, lá na Consolação.
E aí eu vou deixar para vocês aqui o link de inscrição para quem se interessar. A gente tem um problema lá no centro de falta de funcionários, né? Problemas aí do setor público, de contratação, então não consigo fazer no noturno, que era o que eu gostaria. Mas a gente vai fazer esse curso aí à tarde, que é um curso que eu fiz de outra forma há alguns anos atrás, na Faculdade de Filosofia, e que hoje ele está reformulado. Eu vou só colocar ele aqui, e aí eu passo a palavra para a Fátima e a gente vai encerrando, né? Isso. Foi um momento, assim, enriquecedor para todos nós hoje, e sabendo que você fala do seu próprio lugar, trouxe aí tantas coisas importantes, né? Fazendo referência ao bairro, memória a vários bairros, atuação das mulheres, fortalecimento, aí o envolvimento dela na transformação desses lugares. Então, foi uma valorização aí da dignidade humana hoje para nós. E em nome aqui de todos os presentes, em nome da Unipolos, do nosso canal Unipolos, eu deixo aqui o nosso registro de agradecimento, em nome de todos, né? E é uma das razões aqui para nós da universidade, polo de universidade, também estar o tempo todo articulando com o nosso território, buscando, né, essa aproximação, uma maior participação local, é isso que a gente vem buscando o tempo todo, se articular, conversar, dialogar com a comunidade, construir relações importantes. Eu acho que você fortaleceu isso ainda muito mais hoje, com todo esse contexto, né, que você nos colocou hoje, até mesmo da gente romper aí esse estigma em relação aos bairros, que existe muito, da gente tratar disso em outros momentos, estar dialogando sobre isso. Então, enfim, né, foi um momento de muitas reflexões. Nós estamos muito felizes de ter tido um momento tão rico com você hoje, ter abrilhantado o nosso espaço, nosso momento, e também estamos aí deixando aberto para outros momentos que você queira aceitar um convite de conversar com a gente de novo, né, num outro momento. E para os demais, vou convidar para que façamos uma foto, né, coletiva. Agradeço também a presença de todos vocês. E deixamos aí a lista de presença. E para vocês que também quiserem, a gente vai fazer uma declaração de participação, encaminhamos posteriormente. Temos novas lives aí pela frente, vocês precisam acompanhar o nosso canal. Se alguém quiser citar o nome aí, tudo bem. Mas muito obrigado por enquanto, Adriano. É isso aí. Eu agradeço muito o convite. Eu acho que foi essa a intenção desde o princípio do trabalho, né, de fazer essa partilha. Então, assim, trabalho sempre foi pensado nessa ideia de juntar os documentos, de fazer algumas leituras e partilhar elas aí com o território onde eu estou vivendo e com os territórios irmãos aí da cidade. Então é isso. Obrigado a todos, todas e todes. Boa noite e valeu mesmo. Boa noite a todos.